Olá, meus amigos, minha amiga, tudo bem? Tudo na paz do Senhor com você? Espero que sim, né? Essa frase aí já deve ter ficado marcado, você não consegue ficar mais nem sem ela, né? Mas tudo bem. Olha, é comum a gente ouvir por aí, né? Falando sobre liberdade. O que é liberdade pra você? Pensou aí um pouquinho? O que é liberdade pra você? Pois é, tem muita gente que fala assim: ah, eu não quero ser crente porque os crentes são rigorosos demais. E principalmente quando se fala dos adventistas do sétimo dia, aí é que o negócio realmente pega. Porque muitos falam, eles só querem viver no tempo de Moisés, não tem como viver no tempo de Moisés. Mas se esquece que o tempo de Moisés também era o tempo de Deus, e que Deus não muda. Mas tudo bem. O problema maior está justamente em saber o que é a liberdade. E tem muitos que chegam ao absurdo de querer, mais ou menos assim, que liberdade seria fazer os seus atos errados e não ter consequência. E não ter que pagar por aquilo dali. Você entendeu? Então as pessoas elas confundem o que é liberdade e libertinagem. Liberdade é você fazer o que você quer, mas conquanto ter esse compromisso, vamos dizer assim, ou correr esse risco de ter as consequências também. Já libertinagem não. Libertinagem é você fazer tudo aquilo que você quer, do jeito que você quer, mas sem ter problema nenhum. Deus ele não é libertino. Deus ele não nos dá a forma, vamos dizer assim, ou, ou a oportunidade de fazermos libertinagem. Deus ele nos dá liberdade. E é por isso que lá no livro de Romano, aliás, no livro de Mateus, lá no capítulo 6, versos 13 e 14, ali por baixo fala das duas estradas. E o Senhor ele disse assim, ó: eis que põe diante de vocês é, dois caminhos, né? O caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é cheio de dificuldades, de desafios, mas leva para o céu. O caminho largo é cheio de coisas fáceis, mas vai levar para o inferno. Dizendo com as minhas palavras, né? Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 3, lá diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Ou seja, quando nós pecamos, nós transgredimos a lei de Deus. Mas vamos falando com relação à lei, em relação a escolhas, né? Imagina aí se o mundo, não vamos colocar nem o mundo, vamos dizer se hoje no Brasil o Brasil é o lugar mais libertino que tem, cheio de corrupção e tudo mais, porque as pessoas fazem o que fazem e não pagam como deveriam pagar, não é? E aí as pessoas tiram essas coisas, principalmente os jovens. Eles dizem, só porque a gente fez isso aqui, aí agora vai ter isso aqui como consequência. Mas é claro, cada ato cada ação leva a uma reação. Isso é a lei da física, não é? É a lei da natureza também, é a lei de Deus. Não porque Deus queira nos castigar. Mas ó, como é que eu posso pegar um martelo e meter na minha mão e não sentir dor? Não tem como, entendeu? Consequência vem daquilo que você fez, ou daquilo que você faz, daquilo que você fala. Tá entendendo? Você fala um palavrão com uma pessoa, a consequência, vamos dizer assim, normal, é a pessoa vir com outro palavrão pra cima de você, ou lhe dar uma bufetada. Tá entendendo como é a coisa? Infelizmente é assim. E muitas pessoas, não sei o que, a gente não tem liberdade. E teve uma pessoa que perguntou pra mim, e algumas pessoas perguntam, e assim, se existe liberdade, por que que é, Lúcifer foi expulso do céu? Não, então Lúcifer não era livre, porque se ele errou, ele foi diretamente expulso do céu, claro que sim, sabe? Como eu falei pra você, Deus, ele nos dá a liberdade e não a libertinagem, certo? A liberdade é você fazer o que você quiser, mas correndo o risco de sofrer as consequências. Libertinagem não, é você querer fazer o que você quiser, sem ter as consequências. Deus é um Deus justo, e tudo aquilo que acontece conosco é resultado de nossas próprias escolhas. Então por isso toma cuidado nas tuas escolhas, entendeu? Imagina aí se não existisse a liberdade, e se essa liberdade não viesse e não tivesse a justiça,
como é que seria? Imagina aí uma pessoa que estrupa outra. Uma pessoa estrupa um menino, uma criança de 5, 6 anos. Ou uma mulher, seja lá o que for. E aí não tem consequência nenhuma para ele. Não seria nem errado, não seria nem pecado. Imagina aí. Deus não age assim, meu amigo. Deus, ele é justo em tudo que faz. E ele é perfeito também. Por isso, o melhor que nós temos a fazer é pararmos um pouco e pensarmos naquilo que vamos fazer. Tomarmos nossas decisões não irracionalmente, não no calor do momento, mas depois de pensar e refletir bastante. Então, meu amigo, por favor, usa a liberdade para o teu próprio bem e não para o teu mal. Porque o diabo, ele fez isso, ele usou a liberdade dele para o mal. E ele vai ser destruído quando Jesus voltar. Jesus, ele não quer que você seja destruído. Então use a sua liberdade da melhor maneira possível. Um abraço, fica com Deus e até mais.